Hoje nós vamos fazer a nossa aula 7 e o tema da aula 7 é regra da cadeia. Então nós vamos trabalhar aí a regra da cadeia, que é a derivada da composição de funções. Então como é que a gente faz a derivada da função composta? Então, só para a gente lembrar aqui o que é a composição de duas funções, eu sempre faço essa analogia aqui de funções como sendo uma máquina, né? Cada função como sendo uma maquininha. Então, que você entra aqui com o valor x, né? Por exemplo, essa máquina aqui, o que ela faz? Ela pega o que entra nela e eleva ao quadrado. Então, por exemplo, se entrar 1 aqui nessa máquina, vai sair 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. Se entrar 2 aqui, ela não quer nem saber, ela pega o 2, eleva ao quadrado, aqui vai sair 4. Né? Se entrar, por exemplo, 5, ela vai pegar 5 ao quadrado, vai sair 25 aqui. Se qualquer outro valor que entrar aqui, por exemplo, sei lá, entra uma estrelinha aqui, tá? Aqui vai sair o quê? Essa estrelinha elevado ao quadrado. Não importa o que entra aqui, tá? De acordo que esteja com o domínio da função, né? A mesma coisa aqui a função g. Se entra 1 aqui, o que a função g está fazendo? Ela está pegando o que entra e soma 1. Então aqui vai sair 2. Se entrar 2, vai sair 3. Se entrar 5, vai sair 6. E se entrar uma estrelinha, vai sair a estrelinha mais 1. Certo? A estrelinha não ficou direita. Tá claro isso aí? Bom, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, é nós pegarmos e fazermos a composição dessas duas funções. Ou seja, pegar a entrada de uma e colocar na saída da outra. Aí eu tenho duas opções. Ou eu coloco a entrada da G na saída da F, ou coloco a entrada da F na saída da G. Tá? Então nós vamos fazer as duas coisas. E ver também que é diferente eu colocar a entrada da G na saída da F e o contrário, colocar a entrada da F na saída da G. Então, vamos fazer essa animação aqui. Ó. Vou pegar a G e colocar a entrada da G na saída da F. Então, qual foi a função que foi aplicada primeiro? A função que vai ser aplicada primeiro é a função f. O resultado que sair da f, eu vou aplicar a g. Então, eu vou olhar isso aqui como sendo uma máquina só agora, tá? Que eu vou entrar com valor ali em cima e já vai sair um valor aqui embaixo e esse valor vai passar pelas duas funções. Mas note que tem uma ordem. Primeiro passa na f e depois passa pela g, tá? Então, nós queremos encontrar essa função g de f de x. Note aqui que primeiro nós passamos pela função f e depois nós vamos passar pela função g, tá? Tá nessa ordem, ó. Primeiro passa aqui na f, sai aqui e depois vai passar pela função g. Depois é que vai passar pela função g e vai sair aqui. Então, primeiro passou na f, tá? Tem uma ordem aí. Beleza. Então, eu olho como sendo f de g de x. Ou, desculpa, g, eu olho como sendo g de f de x. Então, note que quem é f de x? A lei da f de x é essa, ó, x ao quadrado. Então, vai ser g de x ao quadrado. E o que a g faz? A g pega e soma 1, não importa o que entrou. Só que agora o que está entrando na g, ó, é x ao quadrado, porque é o resultado da função f. E aí, então, nós vamos ter o quê? X ao quadrado mais 1, essa aí é a função composta, g de f de x. Tá? Então, o objetivo é o seguinte, é dado uma função, você descobrir quem é a função f e quem é a função g. Essa f aqui, nós dizemos que ela é a função interna, porque é a que foi aplicada a primeira, e ela está aqui dentro do parênteses aqui, certo? E a g é a mais externa. Tá? É a função que foi aplicada por último. Beleza? Então tá. Vamos para a próxima aqui. Agora a gente vai fazer o contrário. Tá? Eu tenho a f, tenho a g e vou botar agora a f na saída da g. Tá?
Então vai ficar assim, ó. E aí eu considero essa nova função aqui. E que função é essa? Primeiro está sendo aplicada a g. E depois é que está sendo aplicada a f. Então essa função aqui, ó, é f de g de x. Só que g de x, como a gente já sabe, é x mais 1. É essa primeira função aqui. E a f, o que ela faz? Ela pega o que entra nela e eleva ao quadrado. Só que o que está entrando na f agora? Está entrando x mais 1. Então nós vamos pegar tudo isso, x mais 1, e elevar ao quadrado. Então isso daqui vai ser x mais 1 ao quadrado. E a gente sabe, né, que essa conta aqui é o quadrado da soma de dois termos. Então é x ao quadrado mais 2x mais 1. Certo? Note que f de g de x deu diferente de g de f de x. Né? Então, não é igual sempre que f de g de x é igual a g de f de x. Tá bom? Então nós temos aí a composição das duas funções. Tá? Bom, então a função composta, nós temos o seguinte, ó. Imagine que eu tenho três conjuntos A, B e C, e aí, né, eu tenho aqui a função f, que ela sai do conjunto A para o conjunto B. Eu tenho aqui que o resultado lá no conjunto B é f de x, né? Se eu saio de x, eu vou chegar em f de x. E eu tenho uma função g, que ela vai de B em C, que ela vai pegar o f de x e vai levar em g de f de x. Note que primeiro eu apliquei aqui a função f, né? E depois do resultado da f eu apliquei a g. Então eu tenho g de f de x. Primeiro eu apliquei a f e depois eu apliquei a g. A f é a interna e a g é a externa. Aí eu tenho a função h, que ela vem direto de x até esse elemento aqui, que é g de f de x. Tá? Então h é a composição de f com g. É g de f de x. Então h é g de f de x. E aí também a gente vai representar assim, tá? G bola f x. Essa bola aqui significa a operação de composição de funções, tá? Então, na verdade, a gente lê g composto com f de x, tá? Tem cara que lê mesmo assim, g bola f. Tem cara que já quer ler gof, tá? Gof quando for g bola f e fog. Mas geralmente a gente lê g composto com f, tá? É o mais correto. Muito bem. Então, vamos ver esse exemplo aqui bem assim, bem ilustrativo. Eu tenho a função f de x, que a lei dela é 2x. Eu tenho um conjunto de partida aqui, A, que é 1, 2, 3. O conjunto de chegada, que é 2, 4, 6. Então, usando essa lei 2x aí, o 1 vai onde? 1, 2 vezes 1, 2. Então, o 1 vai no 2. O 2 vai onde? 2 vezes 2, 4. O 2 vai no 4. Eu tenho que seguir essa lei aqui, né? E o 3 vai no 6. Beleza. Vamos pegar agora uma outra função, que ela faz o seguinte, ó. A g de x é 3 vezes x. Então, ela já vai pegar o conjunto de partida como sendo esse e o conjunto de chegada como sendo esse. Então, tem que pegar 3 e multiplicar pelo elemento aqui para ver quem é, onde ele vai chegar. Então, 2 vezes 3 aqui vai no 6. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 6, 18. Então, isso daqui foi o que fez a função g. Mas eu não poderia ter uma função que vinha direto daqui para cá, né, que era a composição aqui dessas duas funções. Observe que a função f foi aplicada primeiro e depois a função g foi aplicada. Então, é g de f de x. Então, quem seria uma função h que faz isso? Que vem direto daqui do conjunto A para o conjunto B, mas que seria a composição dessas duas, né? Então, note que g de x é 3x. E g de f de x vai ser o que, então? Vai ser 3 vezes a f de x. Então, seria 3 vezes a f de x. E a f de x, o que é f de x? É 2x. Então, é 3 vezes 2 vezes o x. Essa aqui é a f, 2x. Então, 3 vezes 2, 6, seria 6x, a minha h de x. Então, note que eu poderia pegar e vir direto aqui no 1, vai no 6, ó, do 6 vezes 1, 6. O 2, 2 vezes 6, 12, ele vai direto no 12. E o 3 vai direto no 18. Então, eu consegui aqui uma lei
que faz justamente o trabalho dessas duas funções aqui em cadeia, né? Então, eu tenho a g de x, que é 3x, a f de x, que é 2x, e a composição g de f de x dá exatamente 6x, que é a função que sai direto daqui para cá. Ok? Muito bem. Bom, mas qual é a ideia? A ideia é o seguinte, ó. A ideia que nós precisamos aqui é saber fazer a composição, montar a composição e depois, se eu tenho uma composição, saber quem é interna e quem é externa. O objetivo dessa brincadeira toda aqui é esse. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue determinar essas funções aqui, ó. Sejam f e g funções reais, determine f de g de x, ou f composta com a g de x, e g composta com a f de x em cada caso. Então aqui na letra A, a f é essa, a g é essa, e aqui na letra B, a f é essa e a g é essa daqui, tá? Vou tentar resolver aqui nesse espaço mesmo, tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, eu quero fazer primeiro f de g de x, tá? Então vou fazer aqui, ó, f de g de x. O que é isso? Vai ser igual a f. Quem é a g aqui? A g é x ao quadrado menos 3, tá? F de x ao quadrado menos 3. E o que a f faz? Ó? A f pega o que entra nela, multiplica por 2 e subtrai 3. Então isso vai ser igual a 2 vezes... O que está entrando nela? X ao quadrado menos 3. X ao quadrado menos 3. Menos 3. Então eu fiz 2 vezes o que está entrando nela, menos 3, tá? E isso daqui vai ser igual. Aí eu faço a continha aqui, né? Vai dar 2x ao cubo menos 6 menos 3. E isso daqui é igual a 2x ao cubo menos 9. Encontrei aí a f de g de x. Portanto, aí eu coloco aqui, ó, f composta com a g de x deu 2x ao cubo menos 9, tá? Então, encontrei aí quem é a minha f composta com a g de x. Agora eu quero fazer a g de f de x. O que é isso? Então, é a g aplicado na f. Quem é a f? A f é essa daqui, ó, 2x menos 3. Então, coloco aqui, 2x menos 3. Beleza. E isso daqui é o quê? O que a g faz? Ela pega o que entra nela, eleva ao quadrado e subtrai 3. Então, isso daqui vai ser igual a 2x menos 3 ao quadrado menos 3. É o que eu fiz aqui, ó. Peguei, elevei ao quadrado, subtraí o 3. Isso daqui é igual. Agora eu vou desenvolver isso daqui, ó. Quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4x vezes 3, vezes menos 3 dá 12x. Menos 12x. Mais o quadrado do segundo, 9. Menos 3. Então, isso daqui vai ser igual a 4x ao quadrado, menos 12x, menos 6. Certo? Portanto, nós descobrimos quem é a g composta com a f de x, que é 4x ao quadrado mais menos, né? 12x menos 6. Pronto. Letra A está resolvida, tá? Vamos para a letra B? Professor? Oi. Por que menos 6? É mais 6, né? Sim. Isso. Mais 6, obrigado, tá? Mais 6. Vamos lá. Vamos para essa outra aqui. Aqui eu vou colocar já a resposta, tá? Uma deu essa e a outra deu essa, certo? Mais 6. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue fazer nesse espacinho aqui. Então, eu vou fazer aqui para baixo,
tá? Ó, a primeira eu quero fazer f de g de x, né? Vai ser o quê? Ó, observe que a minha f é isso daqui e a minha g é isso. Então, isso daqui vai ser f de 9 menos x ao quadrado, certo? E aí, ó, eu vou substituir na f. Onde tem x, vai entrar essa parte aqui. Então, vai ficar no numerador, vai ficar 9 menos x ao quadrado. E no denominador vai ficar 9 menos x ao quadrado mais 1. Então, aqui vai ficar 10. Então, vai ficar 10 menos x ao quadrado. Portanto, então, a minha função é f composta com a g de x vai ser igual a 9 menos x ao quadrado dividido por 10 menos x ao quadrado. Essa daqui é minha f composta com a g. Agora, a g composta com a f, como é que vai ficar? Vou fazer aqui. G de f de x. Isso daqui vai ser igual a g. A g é isso daqui, né? Ela vai ser aplicado nessa daqui. Então, vai ser g de x sobre x mais 1, né? Fecha aqui. E o que a g faz? Ela pega 9 menos o que entra nela ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 9 menos x sobre x mais 1 elevado ao quadrado. Então, isso daqui vai ser igual a 9 menos... Eu posso colocar assim, x ao quadrado sobre x mais 1 ao quadrado, né? Portanto, a minha g composta com a f de x, ela é igual a 9 menos x ao quadrado sobre x mais 1, isso tudo elevado ao quadrado. Beleza? Então, estou com as minhas funções aí. G composta com a f e a f composta com a g, tá? Beleza. Alguma pergunta aqui, gente? Tá tranquilo, né? Aqui estão as respostas. Bom, mas o mais interessante é o seguinte, é nós pegarmos as funções, eu já tenho uma função h, que é a composta, e eu quero obter a f e a g de modo que eu saiba que essa daqui é a função h, e eu tenho que f de g de x, e eu quero descobrir quem é a interna e quem é a externa. Note que a interna aqui é a g, e a externa aqui é a f, tá? Então, eu pergunto para vocês o seguinte, ó, eu tenho que a minha composta já é isso daqui, ó, raiz de x ao quadrado menos 5x. Quem é a função interna e quem é a função externa? A gente percebe aqui que a função interna é x ao quadrado menos 5x, certo? E a função externa aqui seria a raiz de x. Então, nesse caso aqui, nós teríamos o seguinte, ó, a g de x, que é mais interna, ela seria igual a x ao quadrado menos 5x, né? E a f, que é a mais externa, a f de x, seria igual a raiz de x, certo? Nessa outra aqui, eu tenho módulo de 3x menos 2. Então, quem seria a mais interna? A mais interna seria g de x, seria igual a 3x menos 2, e a mais externa seria igual a módulo de x. Quando eu faço a composição dessas duas, eu tenho exatamente essa função aqui, certo? Bom, e essa daqui, como é que ficaria? Essa daqui nós teríamos o seguinte, ó, a mais interna seria essa que está aqui no denominador, então g de x seria igual a x ao cubo menos, né?
menos 5x mais 3. E a f de x, que é mais externa, eu posso olhar como sendo 1 sobre x, certo? E aí, quando eu faço a composição das duas, eu obtenho exatamente essa função aqui. Então, a ideia é nós olharmos para a função composta já e obtermos aí quem é a interna e quem é a externa em cada caso, tá? Para a gente poder fazer a derivada dessas funções, porque o objetivo aqui é nós encontrarmos a derivada, tá? Então, aqui nós temos os resultados. Muito bem. E agora? Agora é o seguinte, existe uma regra que é para a regra de função composta, que é chamada regra da cadeia, tá? Esse nome cadeia aí, que você tem uma cadeia de funções, né? Uma dentro da outra. Você pode ter várias funções aí, a cadeia de 2 funções, de 3 funções, de 4, de 5, quantas você quiser, tá? Então, como é que funciona aí a regra da cadeia para você derivar? Se G for derivável em x e f for derivável em g de x, então a função composta f, observe que a interna é a g e a externa é a f, né? A composição aqui, ó, f composta com a g, definida por f de x igual a f de g de x, ó, a interna é a g e a externa é a f, será derivável em x e f'zinha será dada pelo produto. Ó, a derivada da composta vai ser o que então? Vai ser a derivada da f aplicada na g vezes a derivada da g de x. Então, note que a derivada da externa aplicada na interna vezes a derivada da externa. Então, essa aqui é que é a regra da cadeia. A derivada da externa aplicada na interna vezes a derivada da interna. Tá? Então, primeiro eu derivo a externa aplicado na interna e depois faço a derivada da interna. Muito bem. Nós temos a notação de Leibniz, né? Que se y é igual a f de u e u é igual a g de x forem funções deriváveis, então dy dx vai ser igual a dy du vezes du dx. Ou seja, ó, eu tenho que a derivada de y com relação a x vai ser igual. Ó, note que eu estou colocando que y é igual a f de u, né? E u é uma função que depende de x. Então vai ser o quê? Dy du, derivada de y com relação a u, vezes a derivada de u com relação a y. Tá? Nós temos um esqueminha aqui, ó, que eu tenho que y depende de u e u depende de x. Então, se y depende de u, eu vou ter a derivada dy du. Se u depende de x, eu tenho a derivada du dx. Então, o que eu quero? Eu quero, na verdade, né, fazer direto a derivada assim, dy dx. Dy dx, então, vai ser o quê? Dy du vezes du dx. Note que quando eu quero dy dx, eu tenho que começar com dy, esse daqui tem que ser igual a esse, e tem que terminar em dx, esse daqui tem que ser igual a esse. E aí, eu vou transitando aqui de modo que esse daqui seja exatamente igual a esse aqui, ó. Então vai ter que ficar dy du, e aqui eu tenho que fazer du dx, tá? Então, essa aqui é a regra da cadeia na notação de Leibniz, ok? Isso ajuda bastante na hora que a gente vai resolver exercício, tá? A gente fica mais claro, aí fica mais fácil, mais didático para a gente resolver. Então, vamos lá. Vamos para os exemplos. Olha só esse exemplo aqui. Encontre f' de x se f de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, vamos para a solução aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou olhar essa função como sendo o seguinte, uma função y que é igual a raiz quadrada de u. Estou olhando assim, tá? Onde u é a interna que eu estou vendo, tá? A interna é u, que eu estou dizendo que é x ao quadrado mais 1. Ok? Muito bem. O que diz a regra da cadeia? A regra da cadeia diz o seguinte, que a derivada da externa
aplicada na interna vezes a derivada da interna. Então, novamente, ó, nós sabemos que é dy dx vai ser igual, ó, a dy du vezes du dx. Derivada da externa aplicado na interna vezes a derivada da interna. Então, vamos lá. Isso é o dy dx que eu quero. Eu vou calcular quem é dy du. Então, vamos lá. dy du. dy du. Eu olho para a função y, que depende de u, e derivo isso aqui. Nós já vimos que a derivada da raiz de u, isso daqui é 1 sobre 2 raiz de u. Essa aqui é a derivada dy du. A derivada da raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u. Beleza. E agora quem é a derivada de u com relação a x? Eu olho para cá, ó, u com relação a x. Derivo isso aqui com relação a x. A derivada disso daqui dá 2x. Certo? Bom, agora eu já sei fazer essa derivada, né? Montar isso daqui, ó. Portanto, nós vamos ter que dy dx vai ser igual dy du. Note que dy du está em função de u ainda, tá? Eu posso colocar, ó, o dy du já em função de x, substituindo quem é u, tá? Vai ser 1 sobre 2 raiz, quem é u? Ó, u é x ao quadrado mais 1, então posso colocar aqui, ó, x ao quadrado mais 1, tá? Eu tenho que deixar em função de x, ok? Então vou substituir aqui, ó, é 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 1 vezes du dx, que é 2x, tá? Portanto, nós vamos ter o quê? Que dy dx, eu faço esse produto aí, vai ser igual. Observe que esse 2 aqui, ó, eu posso simplificar com esse 2, né? Então, eu vou ter o quê? X dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Ok? Essa aí é a derivada que eu queria encontrar. Então, usei a regra da cadeia, tá? Às vezes, né, você olha aí para a função e você fica, caramba, eu não sei calcular isso daqui. Então, lembra, quando você tem composição de funções, tá? Sempre que você puder visualizar a função como sendo uma função composta, você vai utilizar a regra da cadeia. Não tem jeito. Essa é a solução, tá? Vamos em frente. Aqui está a solução. Vamos para essa daqui. Bom, esse exemplo aqui eu sempre gosto de colocar porque às vezes a pessoa confunde, tá? Essa função aqui, que é seno de x ao quadrado, e essa outra aqui, que é seno ao quadrado de x. São funções completamente diferentes. Aqui o argumento x está sendo elevado ao quadrado, e aqui é a função que está sendo elevada ao quadrado, né? A diferença é que essa função aqui, seno ao quadrado de x, é a mesma coisa que seno de x elevado ao quadrado, né? E isso daqui é igual a seno de x vezes seno de x, não é isso? Então, tome cuidado, tá? Essa notação aqui, ela representa isso, é seno de x ao quadrado. E essa outra aqui é o x que está sendo elevado ao quadrado, o argumento x que está sendo elevado ao quadrado, tá bom? Então, vou separar aqui no meio para fazer a letra A e a letra B. Então, vamos lá. Nessa daqui, eu tenho que y é igual a seno de u. E u aqui é x ao quadrado, certo? Beleza. Então, vamos lá. Ó, lembrando que eu quero calcular dy dx, e pela regra da cadeia, isso é dy du vezes du dx, certo? Então, vamos lá. Eu preciso de dy du. Então, quem é dy du? dy du vai ser a derivada disso daqui, ó, de seno de u. A derivada do seno de u é cosseno de u, certo? Portanto, o dy du
Substituindo quem é U, né? Quem é U? U é x ao quadrado. Então vai ser cosseno de x ao quadrado. Tá? Calculei quem é dy du. Agora eu vou para du dx. Quem é du dx? Du dx vai ser igual a derivada de u com relação a x. Isso dá o quê? 2x. Portanto, nós vamos ter o seguinte, que dy dx vai ser igual a dy du, que é isso daqui, cosseno de x ao quadrado, vezes 2x. Não é? Du dx. Então, só arrumando aqui, colocando 2x na frente, nós vamos ter que dy dx vai ser igual a 2x cosseno ao quadrado, cosseno de x ao quadrado. Então, esse aqui é o resultado da derivada. Ok? Bom, essa outra aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou resolver assim, supondo que você não soubesse a regra da cadeia, você podia usar esse artifício aqui e você calcular aí a derivada do produto. Ó, se eu tivesse aqui, ó, seno de x vezes seno de x e quisesse derivar isso. A gente sabe que pela regra do produto é a derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda, não é isso? Então vai ficar assim, ó, a derivada da primeira pela segunda, a derivada do seno, cosseno de x, vezes a segunda, seno de x, mais a primeira, seno de x, vezes a derivada da segunda, cosseno de x. Isso daqui é 2 vezes seno x, cosseno x. Isso aqui foi o resultado da derivada. Só que agora eu quero fazer o quê? Eu quero fazer, na verdade, pela regra da cadeia, certo? Então, olha só. Eu vou olhar, e tem, claro, que tem que dar o mesmo resultado, né? Então, eu vou olhar isso daqui, o y, como sendo u ao quadrado. Que, ó, a minha interna aqui é o seno, né? Então, estou chamando o u, que é a interna, ao quadrado. E quem é u? U, para mim, é o seno de x, certo? E nós queremos calcular o quê? Dy dx, que pela regra da cadeia é dy du vezes du dx. Muito bem. Vamos lá encontrar quem é dy du. Então, venho aqui, ó, dy du. O que é dy du? Pego isso aqui e derivo com relação a u. Então, dá 2u, né? E vou agora pegar quem é du dx. Quem é du dx? Du dx vai ser a derivada de u com relação a x, essa parte aqui. Derivada de u com relação a x. Derivada do seno, cosseno de x. Então, nós temos já o seguinte aqui, ó. O dy du aqui, eu fazendo a substituição de quem é u, ó, isso daqui vai ser igual a 2 vezes u. Então, 2 seno x, tá? Só fazendo essa substituição aqui no lugar do u, né? Que eu não tenho que colocar em função de u. Tenho que estar em função de x. Então, o que vai ser, então, o que eu quero? Que é o dy dx. Vai ser igual a dy du, que é isso aqui, 2 seno x, vezes du dx. E du dx é cosseno x. Então, deu exatamente a mesma coisa que nós obtivemos com a regra do produto. Claro, não podia ser diferente, né? Então, 2 seno x, cosseno x. Então, essa aqui é o resultado da regra da cadeia. Beleza? Alguma pergunta aí, gente? Estamos de boa aí? Não, professor. Tá de boa. Ótimo. Bom, aqui estão os resultados, tá? O da primeira e o da segunda. E aí, vamos para um caso geral aqui, quando eu tiver uma potência, tá? Então, note o seguinte, ó. Se n for um número real e u for igual a g de x,
ela for uma função derivável, então a derivada de u elevado a n vai ser igual a n vezes u elevado a n menos 1, que é a derivada da externa, vezes du dx, que é a derivada da interna, a derivada de u. Então, quando você tiver uma potência de uma função qualquer, uma função elevada a um número, certo? Você faz isso, é o número vezes a função elevada ao número menos 1, vezes a derivada da função. E aí acabou. Usa essa regra, já está mastigadinha aqui para você aplicar. Tá? Olha esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho y é igual a 3x menos 1 elevado a 100. Certo? Então, eu não vou nem me preocupar aqui em fazer assim, aquela regra toda lá com dy du é igual dy dx é igual a dy du vezes du dx. Eu já vou usar direto esse esquema aqui, tá? Eu vou usar direto isso aqui, que é o que, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó, isso aqui vai implicar que y' vai ser igual, ó, 100 aqui para frente, x ao cubo menos 1 elevado a 99, certo? Vezes a derivada dessa daqui, que é a derivada da interna, vezes a derivada disso. A derivada disso daqui vai dar 3x ao quadrado, tá certo? Então isso aqui implica, só multiplicando agora o 100 com 3x ao quadrado, isso aqui vai dar 300x ao quadrado, que multiplica x ao cubo menos 1 elevado a 99. Ficou claro isso aqui? Alguma dificuldade? De boa, né? Ó, derivada da interna aqui, ó, é 3x ao quadrado, certo? E aqui eu fiz a derivada da externa, tá? O 100 vem para frente, fica 100, menos 1 fica 99. E aí, deu essa conta aqui. Claro, você tem que fazer bastante exercício, tá? Você tem que exercitar, treinar para chegar, ficar craque nisso daí, fazer rapidinho, tá bom? Então, eu não fiz utilizando isso aqui, tá? Essa conta do dy, já fiz direto utilizando isso daqui, tá? Fazer, encurtando o caminho. Mas deu a mesma coisa, beleza? Então, vamos em frente. Bom, essa daqui, ó, assim, a gente não consegue enxergar bem que é uma função elevada a outra, tá? Não é. O que a gente faz? A gente tem que fazer aquela jogadinha lá do que é u e o que é y de u, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou olhar isso daqui como sendo assim, ó, o y eu vou olhar como sendo 1 sobre a raiz cúbica de u, beleza? Porque eu estou dizendo que essa parte toda aqui vai ser o u, tá? Quem é u, então? O u é igual a x ao quadrado mais x mais 1. Muito bem. Então, como é que vai ficar aqui essa derivada? Ó, eu posso transformar isso daqui em potência, né? Então, olha a y como sendo u elevado a menos 1/3, né? Porque ele está lá no denominador. Então, coloco aqui menos 1/3. Tá? Tá claro isso? Então, estou olhando isso daqui como sendo... Vou fazer mais lento aqui, tá? Vou fazer um passo antes aqui. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre u elevado a 1/3. Né? Que é a mesma coisa que u elevado a menos 1/3. Ok? Perfeito. Agora, o que vai ser dy du, que é essa derivada aqui. Então, vou ter que derivar isso daqui, tá? Então, isso daqui é igual a menos 1/3, que multiplica u elevado a menos 1/3 menos 1, certo? Então, dy du vai ser igual a menos 1/3, que multiplica u elevado a menos, ó, essa conta aqui vai dar menos 4/3, né? Menos 4
terços, certo? Então, dy du vai ser igual, ó, isso daqui eu vou passar para o denominador, tá? Então, vai ficar menos 1 sobre 3, u elevado a 4 terços. Ele vem positivo aqui para baixo, né? Isso daqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 3 raiz cúbica de u à quarta, certo? Só que eu sei quem é u, então eu posso substituir aqui, ó. Posso colocar quem é u aqui já. Então vai ser menos 1 aqui, 3. Esse 3 ficou feio aqui, deixa eu ajeitar essa raiz aqui. 3 raiz cúbica. X, quem é u aqui, né? É x ao quadrado mais x mais 1. Então, vai ficar x ao quadrado mais x mais 1. Isso tudo elevado à quarta. Tá? Isso daqui é o dy du. Muito bem. Agora, eu vou calcular aqui quem é o du dx. Du dx. Que é porque eu estou querendo fazer a regra da cadeia. Dy dx é igual a dy du vezes du dx, certo? Esse aqui eu já calculei, o dy du. Está faltando calcular o du dx. Du dx é eu pegar o u e derivar com relação a x. O que vai dar isso daqui? É 2x mais 1, certo? Pronto. Aí eu consigo agora calcular quem é o dy dx, que vai ser igual a menos 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1 à quarta vezes 2x mais 1. Fazendo esse produto, aqui vai ficar negativo, né? Então eu posso colocar assim, ó, dy dx igual, vou colocar o menos fora aqui, tá? Então vai ficar 2x mais 1 dividido por 3 raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1 elevado à quarta. Pronto. Essa aqui é a derivada que nós queríamos, tá? Então, o grande lance aqui é você enxergar quem é a função interna, tá? E quem é a função externa. Note que a função externa aqui, que eu visualizei, foi 1 sobre a raiz cúbica de u, né? Chamei isso aqui, que está aqui dentro de u, e o resto ficou sendo a externa. Isso aqui eu sei derivar com relação a u, lembrando que u é igual a x ao quadrado mais x mais 1, eu substituo, e aí é só fazer agora a derivada de u com relação a x e fazer o produto, montando a regra da cadeia aqui. Obtive esse resultado, tá? Então, essa aqui é a conta, né? Vai dar o mesmo resultado aqui, beleza? Bom, essa outra aqui, ó. Essa daqui tá uma função elevada a um número, né? Então eu posso me aproveitar lá daquele resultado e fazer a derivada da externa, né? É 9 essa função aqui, né? Assim, ó. Vai ficar 9 essa função elevado a 8 vezes a derivada da função, tá? É isso que eu vou fazer. Não vou usar aquela notação de Leibniz lá não. Eu já vou fazer direto aqui, ó. Eu quero calcular a g' de t, certo? Então isso daqui vai ser igual, ó, faço 9 que multiplica a função, que é t menos 2 dividido por 2t mais 1, isso daqui elevado a 8, certo? Vezes
a derivada da função, a derivada disso daqui. Então vamos fazer a derivada aqui, ó. A derivada é a regra do produto, do quociente, né? Então nós vamos ter o quê? A derivada da primeira vezes a segunda. A derivada dessa daqui dá 1. 1 vezes 2t mais 1, certo? Menos a primeira, t menos 2, vezes a derivada da segunda. A derivada dessa daqui dá 2, dividido pela segunda ao quadrado. Então, 2t mais 1 ao quadrado. Isso daqui vai ser igual, olha só. O 9 eu vou deixar multiplicando aqui. Essa daqui é elevado a 8, então vou colocar aqui t menos 2 elevado a 8, dividido, deixa eu diminuir esse cara aqui, dividido por 2t mais 1 também elevado a 8, certo? Vezes, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Aqui eu tenho 2t mais 1 mesmo, estou multiplicando por 1, 2t mais 1. E aqui, ó, eu vou ter menos 2t mais 4, né? Porque vai ficar menos 4, com menos aqui vai ficar mais 4. Então aqui eu vou ter menos 2t mais 4, dividido por 2t mais 1, elevado ao quadrado. Então, a gelinha de t, então, vai ficar assim. Eu vou ter 9, que multiplica t menos 2 elevado a 8, sobre 2t mais 1 elevado a 8, vezes, ó, esse 2t com esse menos 2t cancela, e aqui eu vou ter 5, né, em cima no numerador. Então aqui vai ficar 5 dividido por 2t mais 1 ao quadrado. Ora, 5 vezes 9 dá 45. Então vou colocar aqui 45, que multiplica, aqui eu vou ter t menos 2 a oitava, dividido, ó, esse aqui, ó, eu tenho 2t mais 1 à oitava e 2t mais 1 ao quadrado. Eles estão multiplicando aqui no denominador. Então vai ficar 2t mais 1 à décima. 2t mais 1 à décima. Tá? E aí eu tenho o resultado. Portanto, o g' de t é igual a 45, que multiplica t menos 2 à oitava, dividido por 2t mais 1 elevado à décima. Esse aqui é o resultado. Tranquilo? Então, uma função elevada a um número, eu posso utilizar já isso, né? Já faço a derivação, derivada externa, aqui, 9, a função elevado a 8 e a derivada da interna. Aí é só resolver aqui a derivada da interna, fazer as simplificações devidas, você chega no resultado. Beleza? Muito bem. Aqui está feito pela regra de Leibniz, né? Mas deu a mesma coisa. Quer dizer, ainda não acabou aqui não, vai continuar aqui, né? Acabou aqui, ó. Tá? 45, t menos 2 oitava. Quer dizer, fica bem mais conta se você for usar lá o dy dx igual a dy du vezes du dx, né? Dá mais conta, tá? Aquilo lá se você utilizar a regra da potência, você economiza tempo, tá? Bom, vamos resolver agora esse outro exemplo, que é o produto de duas funções e ambas são funções elevado a uma potência. Então, a primeira aqui é 2x mais 1 elevado à quinta e x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta. O que nós vamos fazer aqui? Primeiro nós vamos determinar
aqui a derivada do produto. Então, eu vou denotar assim, ó, dy dx, que é a derivada da função y, vai ser igual. Então, eu vou denotar, ó, a derivada da primeira vezes a segunda. Então, só vou denotar a derivada aqui. É a derivada com relação a x da primeira função, 2x mais 1 à quinta, vezes a segunda função, x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta, mais aí a primeira função, 2x mais 1 elevado à quinta, vezes a derivada da segunda. Então, eu coloco d dx, que eu vou derivar com relação a x, x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta. Então, ainda não derivei, vou derivar agora, né? Eu só estou usando a regra do produto aqui, mas agora que eu vou fazer a derivada mesmo das funções. Então, dy dx vai ser igual a derivada dessa função aqui, ó. Então, vai ficar 5, que multiplica 2x mais 1 elevado à quarta, vezes a derivada da interna. Então, a derivada de 2x mais 1 é 2, vezes a segunda, x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta. Mais, agora a primeira, então repito aqui, 2x mais 1 elevado à quinta, vezes a derivada dessa função aqui, ó. Então vai ficar 4x ao cubo menos x mais 1 elevado à terceira, vezes a derivada da interna, que é a derivada disso daqui. Vai ser 3x ao quadrado menos 1. Ok? Muito bem. Agora, eu percebo o seguinte, ó, que aqui eu tenho um termo 2x mais 1 elevado à quarta, e aqui eu tenho x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta. E tenho aqui também, ó, 2x mais 1, ele vai ter termo comum elevado à quarta também, e x ao cubo menos x mais 1 elevado ao cubo. Então, como aqui tem a quarta e aqui tem ao cubo, eu vou colocar em evidência ao cubo. Como aqui está a quinta e aqui está a quarta, eu vou colocar a quarta em evidência. Agora, aqui eu tenho 2 e aqui tem um 4 que tem 2 também. Então, dá para colocar 2 em evidência também. Então, vamos fazer assim, ó. O dy dx vai ser igual a 2, que multiplica 2x mais 1 elevado à quarta, que multiplica x ao cubo menos x mais 1 elevado ao cubo. E aí estou colocando em evidência isso. Nessa primeira parte aqui, quando eu coloco isso em evidência, vai ficar 5, que multiplica x ao cubo menos x mais 1. E nessa segunda parte, vai ficar mais 2, que eu tenho um 4 aqui, colocando 2 em evidência, fica 2, que multiplica 2x mais 1, vezes 3x ao quadrado menos 1. Fecho aqui. Eu vou fazer essa conta aí devagar, tá? dy dx vai ser igual a 2x mais 1 à quarta, que multiplica x ao cubo menos x mais 1 ao cubo. E aqui dentro agora eu vou desmembrar aqui. Vai ficar 5x ao cubo menos 5x mais 1. Mais. Aqui vai ficar, ó, esse vezes esse vezes esse. Então, 4x vezes 3x ao quadrado. Vai ficar 4x... 4 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Então, 12x ao cubo. Agora, 4 vezes menos 1. Então, vai ficar menos 4x, né? Agora, agora vai ficar 2 vezes esse daqui. Então, vai ficar 6x ao quadrado. E 2 vezes menos 1, menos 2. Vou fazer de novo. Já errei o 5 ali.
Fazendo essa distribuição aqui, eu tenho 5x ao cubo menos 5x mais 5. Mais, aqui eu vou ter 4x mais 2, que multiplica 3x ao quadrado menos 1. Então, dy dx vai ser igual a 2, que multiplica x mais 1 à quarta, que multiplica x ao cubo menos x mais 1 ao cubo. E aqui eu vou ter 5x ao cubo menos 5x mais 5. E aí eu vou distribuir isso aqui, ó. Esse com esse vai dar mais 12x ao cubo. Agora, esse primeiro, esse daqui com esse, vai ficar mais 6x ao quadrado. Depois, menos 4x, menos 2. Fecho aqui. Então, dy dx vai ser igual a 2, que multiplica x mais 1 à quarta, x ao cubo menos x mais 1 ao cubo. E aqui como é que vai ficar? Ó? Esse 5x ao cubo mais 12x ao cubo vai ficar 17x ao cubo. Aqui vai ficar mais 6x ao quadrado, menos 9x, mais 3. Então, esse aqui foi o resultado dessa derivada. Bom, eu quero resolver agora essa daqui, ó. Y é igual a e elevado a seno de x. Bom, y igual a e elevado a seno de x. O que que eu faço? Aqui eu não tenho uma função elevada a um número, né? Então, tenho y igual a e elevado a x. O que que eu vou fazer? Vou pegar e olhar y como sendo e elevado a u, tá? Onde u é o quê? U é seno de x, beleza? Então, eu vou utilizar lá a regra da cadeia. dy du é igual a du, desculpa, eu quero dy dx, né? dy dx é igual a dy du vezes du dx, certo? Então, primeiro vamos lá o que é dy du. Ó, dy du, eu tenho que pegar o y e derivar com relação a u. Então, a derivada de e elevado a u é e elevado a u mesmo. E quem é u? U é seno de x, então vai ser e elevado a seno de x, tá? E eu quero saber quem é du dx, que eu preciso também, né? É a derivada de u com relação a x. Então, pego a derivada do seno, isso daqui é cosseno de x. Então, o dy dx vai ser igual a dy du, que é essa parte aqui, e elevado a seno de x, vezes du dx. Du dx é cosseno de x, tá? Portanto, aí a gente define, né, o que a gente quer na frente, se é elevado a x ou se é o cosseno de x. Eu vou deixar assim mesmo, só vou tirar esse pontinho aí, tá? Então, dy dx vai ser igual a e elevado a seno de x, que multiplica cosseno de x. Tá bom? Assim tá bom. Essa é a derivada que a gente estava atrás. Ok? Muito bem. Bom, a razão para o nome regra da cadeia, ela fica evidente se fizermos uma cadeia maior, adicionando mais um elo, tá? Um elo é colocando mais uma função aí na cadeia, né? Suponha que eu tenha o seguinte, ó, o y, ele depende de u, né? Eu tenho que u depende de x e x depende de t, tá?
onde f, g e h são funções deriváveis. Então, para calcularmos dy, dt, agora eu tenho uma cadeia de 3 funções. Ó. Então, como é que vai ficar? Eu tenho assim, ó, y depende de u depende de x e x depende de t. Tá? Então, estou nessa cadeia aqui. Ó, de y para u, eu tenho dy, du. De u para x, eu tenho du, dx. E de x para t, eu tenho dx, dt. Então, como é que fica aí o esquema da regra da cadeia? Vai ser dy, dt. Eu quero derivar com relação a t. Então, eu faço. Ó. Observe, eu tenho que começar com dy, começou com dy, e eu tenho que terminar com dt. Terminar com dt. Então, vai ficar dy, du. Ó, observe que esse e esse tem que ser iguais. E esse também tem que ser iguais. Então, ó, dy, du está aqui, vezes du, dx está aqui, vezes dx, dt está aqui. Se você montar esse esqueminha aqui, não tem como você errar, tá? Você monta esse esqueminha, ó, y depende de u depende de x e x depende de t. Então, fica sempre esse produto aqui, dy, du, du, dx, dx, dt, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Olha só, eu tenho seno do cosseno da tangente de x, certo? Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer que a função u, tá? Y, vou colocar assim, ó, y é igual a... Vou colocar mais externa, tá? Vou colocar assim, ó, y é igual a seno, e aqui eu vou chamar isso aqui tudo de u, tá? Essa parte aqui, ó, cosseno de t de x de u. Então, seno de u, beleza? Vou colocar aqui u, vou fazer para cá assim, u vai ser igual a cosseno, opa, quero apagar aqui. U vai ser igual a cosseno, que eu coloquei assim, seno de u, tá? Cosseno de t. Beleza? Ou seja, eu estou chamando isso aqui dentro de t, tá? E o que é t? T vai ser igual a tangente de x. Beleza? Então, ó, essa parte aqui todinha, ó, eu chamei de u. E essa parte aqui de dentro eu chamei de t, tá? Então ficou assim, ó, y depende de u depende de t e t depende de x. Então olha só, y depende de u depende de t e t depende de x. Então, ó, daqui para cá eu tenho o quê? Eu tenho dy, du, certo? Daqui para cá eu tenho du, dt. E daqui para cá eu tenho dt, dx. Então, não tem como a gente errar. Ó. dy, dx vai ser igual a dy, du vezes du, dt vezes dt, dx. E aí eu tenho que calcular cada um desses camaradas aí, todos em função de x, tá? Então, observe. Primeiro eu vou calcular dy, du. Ó, dy, du vai ser igual. Pego o y com relação a u e derivo, tá? O que é a derivada do seno de u? Derivada do seno de u é cosseno de u, certo? Cosseno de u, tá? Só que quem é u? U, eu chamei, é isso aqui tudo, né? Esse que está aqui dentro, tá? Portanto, dy, du vai ser igual a cosseno de u. U é cosseno da tangente de x. Beleza? Tá bom? Cosseno de t, mas quem é t? T é a tangente de x. Então eu vou com cosseno da tangente de x. Tá aqui. Achei quem é dy, dx. Tá? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Vou encontrar quem agora está faltando quem? Du, dt. Então vamos lá.
du dt. Vou pegar u aqui e derivar com relação a t. A derivada do cosseno de t, o que que é? É menos seno de t. Então vai ficar menos seno de t, certo? Mas quem é t? Então, du dt. T é tangente de x, né? Então isso daqui vai ficar menos seno da tangente de x. Encontrei aí quem é o du dt, tá? Deixa eu colocar para carregar aqui que deu o sinal de bateria fraca. Deixa eu achar aqui o carregador. Peraí. Vamos lá. Botei para carregar aqui. Agora, tá faltando eu encontrar o que agora? Tá faltando eu encontrar o dt dx, certo? Que é isso que eu vou fazer, então. dt dx. O que é isso? Bom, o dt dx, ele vai ser igual a derivada de t com relação a x. A derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x, certo? Então, aqui vai dar secante ao quadrado de x. Beleza? Então, eu já tenho todas as derivadas que eu preciso. É só fazer o produto agora. Então, vamos lá. O que vai ser dy dx? Dy dx, então, vai ser igual a dy du, tá aqui, é cosseno do cosseno da tangente de x, vezes du dt, menos seno da tangente de x, vezes dt dx, tá aqui, é secante ao quadrado de x. Secante ao quadrado de x. Beleza? Só vou arrumar que tem um sinal de menos aqui, eu vou colocar esse menos para fora. Então, dy dx vai ser igual. Aí vai ficar menos cosseno do cosseno da tangente de x vezes o seno da tangente de x vezes a secante ao quadrado de x. Esse aqui é o resultado que a gente queria. Beleza, pessoal? Então, tá feita a continha aí. Tá? Então, nesse caso, nós tivemos aí uma composição de 3 funções, certo? Então, você tem que tomar o cuidado aí para chegar no resultado. Fazer a regra da cadeia direitinho, montar esse esqueminha aqui em cima, tá? Esse esqueminha é bem legal para você fazer, monta direitinho e aí você tem que tomar o cuidado para ver quem que você vai chamar, né, das outras funções, tá? Então, no caso, eu chamei de u e chamei de t aqui, beleza? Você pode chamar de u, v, w, o nome que você quiser. O importante é você montar a regra da cadeia direitinho, tá? Bom, e aí nós obtivemos esse resultado aqui. Beleza? Muito bem. Bom, vamos fazer mais esse exemplo aqui para a gente fechar a aula de hoje, tá? Ó, eu tenho aqui e elevado a secante de 3θ, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar e colocar aqui y, colocar aqui, y é igual a e elevado a u, certo? U é essa função toda aqui, secante de 3θ, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que U é igual a secante de T, certo? E vou dizer que T é igual a 3θ, beleza? Então, eu fiz essa jogada aqui, ó. Chamei isso aqui tudo de U, né? Aí U é secante de T, que eu chamei isso daqui de T, e T é o 3θ. Então, observe como é que está montada a cadeia aqui, ó. O Y depende de U. O U depende de T.
e o t depende de θ, tá? Então aqui eu vou ter o quê? dy du, aqui eu vou ter o du dt, e aqui eu vou ter o dt dθ. Então como é que fica montada a minha regra da cadeia? Vai ficar dy dθ vai ser igual a dy du vezes du dt vezes dt dθ, tá? Então eu preciso calcular dy du, du dt e dt dθ. Vou fazer um tracinho aqui para calcular essas coisas aqui do lado. Olha só, quem é o dy du? dy du, a derivada de e elevado a u. Derivada de e elevado a u é e elevado a u mesmo. E eu substituo quem é u. É e, ó, u é secante de t e t é 3θ. Então vai ficar elevado a secante de 3θ. Esse aqui é o dy du, tá? Agora vamos fazer o du dt. Du dt. É a derivada da secante de t. É o que? É secante t tangente t, certo? Derivada da secante, secante t tangente t. Agora, o que é t? Né? T é 3θ, então vai ficar secante de 3θ vezes a tangente de 3θ, tá? Beleza. E aí? Aí falta eu fazer a derivada de t, né? Derivada de t com relação a θ. 3θ, a derivada é 3, certo? Pronto. Tenho todas as derivadas que eu preciso, essas três aqui, é só eu substituir agora. dy dθ vai ser igual dy du, né? E elevado a secante de 3θ. Ficou feio isso aqui, deixa eu corrigir aqui. Secante de 3θ. Não sei se ficou mais bonito não. Vezes, agora, du dt é secante de 3θ tangente de 3θ. Vezes dt dθ, que é 3. Coloco 3 aqui. Então, só arrumando aqui a casa, dy dθ vai ser igual. Vou colocar o 3 na frente, tá? Vou colocar assim, 3 secante de 3θ tangente de 3θ e elevado a secante de 3θ, tá? Então, colocar o resultado assim fica mais bonitinho. Esse aqui é o resultado. Ok, pessoal? E aí, a gente fica por aqui, tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver a derivada de f de x elevado a g de x. Até lá!